usar uma versão diferenciada, porque eu tenho algumas palavras para a gente aprender aqui. E você consegue baixar um pouquinho, porque eu vi o verso. Aí, isso, aí conforme eu falo, o Gabriel não puder alcançar para mostrar para você onde é que você tem que entrar. Eu procurei essa versão, para quem não sabe, um site chama-se Hebraico Pro. Ali ele tem a versão de João Ferreira de Almeida, que está escrito em português. Não é literalmente o que está aqui, tá? A gente vai traduzir literalmente do hebraico para a língua portuguesa, tem algumas diferenças. E é por isso que eu quero falar um pouco aqui. Por quê? Jeremias capítulo 18. Talvez você tenha ouvido a sua vida inteira sobre algo que a Martim ensina dessa casa do oleiro. O oleiro é Deus, o oleiro vai quebrar você e aquela coisa toda, né? Vamos aprender literalmente da língua hebraica para a nossa língua. Se não der tempo de chegar até onde eu preparei aqui, no outro dia a gente termina, ok? Mas eu vou exercer hoje eu vou exercer não o ofício profético, mas o ofício ensinando, ok? Agora, quantos se lembram de uma canção? A Luciana se lembra. Nossa, ela ama essa canção. Nossa, não. Eu quero ser lamado como um vaso na mão do oleiro. Quem se lembra? Levanta a mãozinha. Quem se lembra mesmo? Eu me lembro. Quem que disse aleluia? Eu me lembro. Se você soubesse o que significa, nunca mais diria aleluia. Sei bem disso. Tudo que você fala, o que você profere, torna-se profético. Ok? Torna-se profético. Por isso que eu digo assim, pastor, eu posso ouvir música secular? Pode. Eu vou repetir o que eu repito sempre tudo que eu falo aqui. Cadê o Rodolfo? Rodolfo, onde você trabalha? É uma fábrica. Ok? Quantas lixeiras tem lá? Naquelas coloridas? Sim. Para que serve? Cada cor é um lixo diferente, ok? Deles está metal, plástico, papel, lixo orgânico e vidro, ok? Então você pode ser a lixeira que você quiser. Põe para dentro de você o que você quiser. O lixo que você quiser. Posso ouvir música secular? Depende de qual lixeira você quer ser. Ok? Por que, pastor? A maioria das músicas falam sobre coisas que vão atrair maldição para a sua vida. Você gosta de música? Não estou falando do estilo musical, estou falando da letra. Ok? Pastor, eu gosto tanto de música sertaneja. A maioria, não dizer todas elas, vai dizer sobre traição. Então você vai falar, vai cantar. É bonito, o ritmo é bonito, não é bonito? É gostoso. Você está profetizando na sua vida, ou você vai trair, ou alguém vai te trair. Isso é fato, isso é óbvio. Ok? Então a canção, né? Eu quero ser. Eu não vou cantar porque você cantar, eu não sou o Felipe, eu não sou a Gabriela, eu não sou o pessoal que vem aqui cantar, né? Vou recitar. Aí quase, Alex? Então assim, eu quero ser. E aí você ainda faz coreografia emocional para Deus. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso na mão. Aí você ainda se empolga dizendo: quero para minha vida. Me faça. Ainda tem os outros que tem um melodioso. E ainda repete: eu quero ser. Aí aqueles pastores saudosistas, né? Tipo o pastor Marcos. Repete comigo: eu quero ser. O Deus gosta dessa musiquinha. O Deus é. Só eu estou sentindo aqui.
Playmobil. Tem outro agora, aquele Funko Pop, como é que é Funko Pop, esse mesmo? Cabeçudo. Esse era o Gilberto. A Luciana pesava 40 quilos. Folha de sulfite. Mas ela parecia uma folha de sulfite. Eu chegava na casa do meu sogro e dizia que o paletó veio vestido de... O bambu veio vestido de paletó. O cabo de vassoura era esse que eu me chamava, né? Hoje, não sei se eu gosto de dizer graças a Deus eu engordei um pouquinho, ou se eu gostaria de voltar um pouco, pelo menos um pouquinho. Mas, no dia que ela cantou essa canção, ela desceu uma ladeira mesmo, de bicicleta, embaixo era uma avenida, passava ônibus, lá tinha muito alternativo de vans, era muito comum Topic nem tem mais, né? Você é tipo pra caramba, né, mais? Topic. E fez, nossa, eu antigo, puxa vida, e aí ela cantou e ela desceu a ladeira, a bicicleta perdeu o freio. E o que foi que ela lembrou? Que era da minha vida. Passa de novo. Ela foi acordar no hospital. Porque ela pegou uma van, estava passando a avenida e ela, em alta velocidade, pegou. Ela tem um maxilar superior que é dado em 3 partes. Tem que fazer tratamento todo ano para isso aqui. Aí a irmã dela gosta de dar notícia. Ó, menina gosta de dar notícia ruim. Me ligou. Na época era aquele celular, era o início da era do celular do Brasil, PT 950, aquele bolachão, parecia um tijolo. E a gente atendia aquilo mentindo, né? Aí ele tocou eu. Alô? Aí ela disse: a sua menininha se esborrachou, quebrou a cabeça, está no hospital, não morreu. Quando eu fui visitá-la, e era bem na semana que a gente ia ficar doido. Os mais antigos, quem assistiu o Ultraman? Nossa, cara, você é velho, tudo que eu falo que você é velho. Você também, né? Tinha um personagem lá que tomou uns negócios lá, e aí a cabeça dele foi crescendo, e ele virou um monstro cabeçudo assim, parecia o sangue. Olha isso. Não estou falando a verdade. Ela tem que dar graças a Deus que eu estou na vida dela até hoje. Que amor. Quando eu cheguei, eu vi ela na cama, eu falei: meu Deus! Aí ela falou: você vai continuar comigo? Eu pensei. E agora? O pai dela na porta? O pai dela era aquele crente assim: ó, eu me converti, mas a minha mão. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque a gente muitas vezes profetiza aquilo que não sabe, canta aquilo que não sabe. As coisas vão acontecer, literalmente na nossa vida, tem os porquês. E agora eu quero ler contigo, eu quero meditar contigo, eu fiz meus rabiscos. Meus rabiscos estão aqui, eu vou abrir aqui que eu vou. Capítulo de número 18, verso 1, ele está escrito assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: pode subir, filho. Isso. Levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Nós encontramos nesses 2 primeiros versos 3 ações. 2 delas é que Jeremias tinha que fazer, e a outra é que só Deus pode fazer. E essas 2 que Jeremias tinha que fazer é aquilo que cabe a nós. É aquilo que cabe a nós. Agora vamos fazer a interpretação do texto para entender o que a Bíblia está falando e quais são os sentidos da palavra que é colocado no texto. A expressão levanta-te não significa que ele estava deitado ou que ele estava sentado. Existe uma outra versão na língua portuguesa que está escrito dispõe
pronto, estar preparado. E toda preparação exige de cada um de nós esforço físico, um esforço mental, um posicionamento na vida, um posicionamento moral, um posicionamento espiritual, psicológico. Hoje, no mundo que nós vivemos, nós precisamos, todos nós precisamos preparar o nosso psicológico, nosso psique. Tem muita coisa acontecendo dentro e fora da nossa casa, e que se a nossa mente não estiver preparada, nós não vamos conseguir lidar com situações que vão surgindo ao longo da vida. Hoje é tudo mais fácil, é tudo automático, é tudo eletrônico, é tudo da era digital, só que é tudo mais difícil emocionalmente. Já parou? Você sabe como é que funciona o algoritmo do celular? Põe aqui para mim as pecinhas aqui, por favor. Você sabe como é que funciona o algoritmo da internet? Você está passando um vídeo e de repente você para no vídeo mais de 8 segundos, o algoritmo entende que aquele vídeo chama a atenção. E aí ele vai durante 40 minutos lançar para você aquele mesmo tipo de vídeo. O algoritmo entende que você gosta daquilo. Às vezes você está ali e você para fazer alguma coisa e ficou naquele vídeo, naquela imagem, ele já gravou, ele já entendeu. Já parou para pensar que às vezes você está com o seu celular no bolso e você fala sobre um determinado assunto, quando você vai abrir a biblioteca de um Google, ele aparece exatamente aquele assunto que você estava falando. O algoritmo está buscando, antecedendo aquilo que possivelmente você deve se interessar. Isso vai acumulando dentro de nós coisas e vai nos tirando do eixo psicológico, emocional e moral que deveríamos estar. A segunda ação que Jeremias e que nós devemos ter também é descer. Ele disse: levanta-te, esteja pronto, e agora vem a ação de ir a tal lugar. Desce. Aonde? A casa do oleiro. Tenta aqui para mim essa palavra aqui. Era digital. Primeiro dicionário. Alguém que se lembra quando eu falei sobre como é que é o hebraico? Eu vou repetir para algumas pessoas que não estavam aqui no último culto que eu falei. Na língua portuguesa existem mais de 300.000 palavras. No hebraico são só 70.000 palavras. No hebraico não existe vogais, é só consoante. Aí aparece, tá vendo essas pontuações aqui? É para lembrar que ali poderia existir uma vogal, mas na verdade não existe vogal no hebraico. Só que quando você vai traduzir ao pé da letra do hebraico para o português, às vezes não dá sentido à frase, fica difícil de entender. Então a nossa tradução para a língua portuguesa vem palavras sinônimas ou palavras aproximadas daquilo que deveria ser. E quando você vai traduzindo, indo mais além do significado de cada palavra, você vai entendendo o que de fato o texto quer dizer. Então, levanta-te, vai à casa. A casa no hebraico é Beit. Casa, Beit. Jacó teve uma visão no local, e na visão ele viu uma escada que ligava os céus e a terra. Deus falou com ele, os anjos subiam e desciam. Ele acordou, viu uma pedra, ele ungiu a pedra, derramou um azeite e falou assim: na verdade, o Senhor estava aqui, eu não sabia. Esta é a casa de Deus. E batizou o lugar como Betel, Beit-El, casa de Deus, ok? Então, Beit no hebraico significa, Beit, a palavra Beit significa casa, moradia, lar, palácio, templo. Essas duas partes aqui não compete ao texto que está escrito, mas ele também refere-se a uma dinastia, a vamos dizer assim, uma linhagem de reis, ok? Mas vamos pegar aqui essas palavras. Então, representa casa, moradia, lar, palácio e templo.
uma casa de alguém, poderia ser um palácio de alguém, poderia ser a moradia de uma família, poderia ser o lar de alguém, mas poderia ser também o templo. Mas é definido que a casa era de alguém. Quem era esse alguém? Oleiro. Ok? Volta lá no texto. Aqui. Clica aqui para mim. Essa palavra significa. Aqui, ó. Desce um pouquinho. Isso. Aqui, ó. Ha-Yosef. Significa o. Aí você tira essa palavra aqui, fica aqui, ó. Yosef. Significa oleiro. Só que só mais um pouquinho. Olha, essa palavra isolada, ela vai significar criador. Entendeu? Significa criador. Preste atenção. Ela isolada, ela significa criador, ceramista, aquele que trabalha com a cerâmica, e Deus. Só mais um pouquinho. Agora, se ela tiver conjugada, desce um pouquinho aqui. Se ela tiver conjugada e atrelada a uma outra palavra, que seria essa aqui, ó, Yosef Resh. No hebraico é o contrário do Yosef escrito, ok? E Yosef Resh significa somente o oleiro, ok? Então, se ela estiver isolada, ela vai significar que está referindo-se a não o oleiro comum, ao Criador, ao autor da vida, a Deus. E se ela estiver conjugada a uma outra palavra, significa o oleiro, o homem, ser humano, aquele que trabalha no barro, ok? Volta no texto. Existe por um acaso alguma palavra conjugada a ela? Qual é o oleiro que ele está falando? É Deus. Em nenhum momento ele está dizendo vai à casa do oleiro do ser humano. No hebraico o ser humano é Adão. Vai à casa do ser humano de Adão para ver o que ele está fazendo. Não, ele não está falando sobre o homem, aquele que trabalha no barro. Ele está falando sobre o próprio Eterno. Deus está dizendo isso, levanta, esteja pronto. Agora desce a casa do oleiro, ou seja, desce a minha casa, porque lá eu te farei ouvir as minhas palavras. É a terceira ação que só Deus pode fazer. O texto não diz, talvez você vai ouvir, talvez eu diga, não, é uma ordenança. Você vai descer, por quê? Porque eu vou te fazer ouvir. Eu não quero ouvir, vai ouvir. Eu não posso ouvir, vai ouvir. Vai ouvir, queira ou você não queira, doa ou não doa, vai ouvir a palavra do Senhor na casa do oleiro. Não é uma casa comum, é uma casa onde o artifício fabrica. Sabe por que a sua vida ainda está em continuidade? É porque a obra de Deus na sua vida não parou, não acabou. Você é uma obra que não foi terminada. Puxa mais para frente para mim. Versículo 3. Versículo 3 está dizendo assim: desci a casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra das varas. Ele foi até a casa do oleiro, ele viu quem? Ele viu Deus. Mas como assim? Ele teve uma visão. Ele não chegou num local onde tinha um homem trabalhando. Ele foi no local em que o Eterno mostrou para ele. Quando ele chega lá, ele tem uma visão. E as visões eram algo profético. E dentro da visão, dentro do que estava acontecendo, Deus iria mostrar a ele o que queria ser dito. Toda visão profética tem uma ação em curso.
Tem uma ação em andamento. Então vamos lá. Jeremias desce até a casa do oleiro e diz o que é que ele vê. E o que ele vê? Ele vê o oleiro, esse suposto oleiro, fazendo, trabalhando. Sobe aqui, Luciano. É porque o Rodolfo falou assim: não me chama hoje não. Ele arregou. Quer tirar? É só um pouquinho. Só um pouquinho. Assim a gente parece até a gente importante, né? Mas até pode ser assim para tirar foto. Vamos lá. O texto diz que estava fazendo uma roda, né? Deixa eu falar. Isso aqui só para ficar um pouco mais aparente. Pode deixar aí. Aí, olha para ela. Tudo isso aqui é de barro, ok? Copinho de barro. Os vasinhos aqui tudo de barro. Podia trazer um negócio grande, né? Um trambolho para ver. Isso aqui é mais fácil, mais bonitinho. Mas é tudo de barro, ok? Para fazer o tecido. Ele chega lá e ele vê o oleiro trabalhando no barro. Dá uma volta aqui. Isso. Trabalhando no barro. Ok? Então vamos lá. Enquanto o oleiro trabalha no barro, olha o que o texto está dizendo. Ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Clica para mim na palavra aqui. Puxa um pouquinho para cima. Isso, clica nessa aqui. É a palavra você. Você. Ficou? Abriu? Isso. O que significa essa palavra? Fazer, realizar, nomear, deter-se. Deter-se significa estar parado, estar fixo no que ele está fazendo. Nada o distrai. Ok? Então o que Deus está dizendo? Jeremias, olha a cena. Jeremias, olha. Ele está trabalhando no vaso. O vaso é de barro. Ok? O ser humano é feito do quê? De barro. Ainda que a ciência diga que veio disso, veio daquilo outro, isso aqui. Não, a própria, quando você vai fazer teste de DNA, existem algumas partículas do barro chamado argila no DNA do ser humano, caracterizando que o homem veio do barro. Ok? Então ele está vendo trabalhar no barro, ele está vendo trabalhar no ser humano, está vendo trabalhar na vida, ele está construindo um barro. Aliás, um vaso. Eu tomo a liberdade de ficar assim, porque é minha esposa, tá? Para quem vê na internet, ou quem não sabe, é minha esposa. Não vamos começar a falar como pastor assim. Chama o vizinho, só pernazinha calor, chama os beijos. Feliz é ela por ter eu do lado dela. Louvado seja o Eterno por estar com ela. Graças a Deus. Graças a Deus. Sim, Senhor, na vida dela. E choradeira de não seguir. Mas vamos lá. Agora, essa mesma palavra, ou seja, que significa fazer, realizar, nomear, vai aparecer no outro verso com outra expressão, com outra característica. Sobe um pouquinho para mim. Aqui. Ela vai aparecer dando esse significado: causar, que seja feito, pressionar, forçar, incitar, ativar. Pastor, o que isso significa? Significa que quando você vai traduzir, literalmente, entender o que as palavras querem dizer, e a mensagem que Deus estava dizendo para o profeta, não é simplesmente eu vou quebrar o vaso, eu vou fazer o vaso novo, não.
está dizendo assim: olha, eu vou realizar, eu estou fazendo, eu estou parado, eu estou realizando, mas existe algo que vai causar um efeito. Eu vou forçar algumas coisas, eu vou incitar algumas coisas, porque eu preciso ativar. O que ele precisava ativar? Precisava ativar algo na vida de toda a nação, de todo o povo. Tem coisa na sua vida que precisa ser ativado. Já parou para pensar que você nem é o que deveria ser? Você não alcançou o que gostaria de alcançar? Já parou para pensar que existem processos da vida que parece que nunca vai terminar? Sabe por quê? Enquanto você não aprender a lição, não acaba o processo. Enquanto não aprender, não acaba. Vai passar dias e dias, volta no mesmo processo. Passa anos e anos, volta no mesmo processo. Enquanto você não aprender, enquanto você não vencer o mesmo processo, você nunca vai para o próximo patamar. É por isso que as coisas sempre acontecem. Muda personagem, muda as pessoas, mas a história é sempre a mesma. Então o goleiro está fazendo o quê? Trabalhando no barro. Quem é o barro? Agora que vem o mais interessante. Na casa do oleiro, nosso Criador, que Ele, o Senhor Deus, tem para fazer em nós, não acaba. Ele nunca vai tirar você da roda. O que é tirar da roda? Está pronto. Agora eu vou colocar no forno para endurecer, tomar a cor certa, porque ele, se tivesse o barro molhado, ele estaria mais escuro. Olha, Anderson, faz só para mim, meu filho. Molha ele lá, por fora. Vai escurecer. Ele está olhando? Olhando. Ok? Eu não vou levar até 10 horas de novo, tá? Pode ficar tranquilo. Mas ele está trabalhando ali. Ok? Enquanto Deus, presta atenção em mim aqui. Enquanto Deus está trabalhando na sua vida, fique em paz. Fique tranquilo. Porque enquanto Ele está mexendo na roda, não é a hora que está doendo. Enquanto Ele está mexendo na roda, não é a hora que está com problema. Ok? Ele irá realizar algo, Ele vai incitar situações. Aqui. Dá para você ver a diferença da cor? Ficou mais escuro. Ok? Está secando lá, porque já é um vasinho pronto. Mas para que ele fique assim, ele ainda está nessa forma, digamos que ele está no barro frígio ainda. Ele está mexendo ainda. Ele está fazendo o vazio. Ainda não está pronto. Ainda não está no ponto de deixar ele lá para secar e depois de secar ir para o forno. Não está pronto. Porque se deixar do jeito que está e levar para o forno, ele vai rachar. E se rachar, deixa eu dizer uma coisa para você. O vaso quebrado, depois de pronto, depois que vai para o forno, não serve para mais nada. Não dá para amassar, não dá para esmiuçar, não dá para voltar para a massa, não dá para fazer vaso de novo. É por isso que o texto está dizendo que ele está aqui, trabalhando. Não diz que o vaso foi para o fogo. Ele está trabalhando. Ok? Agora diga para você mesmo: Deus está trabalhando na minha vida. Diga profeticamente: Deus está trabalhando na minha vida. Agora próximo você. Não é quando Ele está trabalhando que as coisas começam a doer. Não é quando Ele está trabalhando que as coisas começam a ficar dificultosas. E aí que a gente se perde ouvindo mensagens e acreditando em determinadas mensagens sem entender a verdadeira tradução do texto. Existe aqui uma outra palavra aqui, ó. Sobe um pouquinho, volta lá no texto para mim, capítulo número 3. Capítulo 3 não, 18 mesmo, verso 3. Isso. Verso 3. Aqui, clica aqui para mim. Esta palavra aqui significa trabalho, obra, ocupação. Eu afirmo, eu estou batendo na terra sem entender. Sem entender. Você é um vaso de barro. Você ainda precisa ser trabalhado. Você não está do jeito que Deus queria que fosse. E Ele está aqui trabalhando. É um trabalho. Deus
a respeito do sábado. E aí Jesus disse, olha, Jesus enfrentava os fariseus dentro da Torá, dentro da palavra. Eles combatiam Jesus com a palavra e Jesus combatia com a palavra mesmo. E aí Jesus pulou o sábado. Aí vocês não podem pular o sábado. Eu vou rir se não pode. A Torá diz que não pode. A Torá não dizia que não podia pular o sábado. A Torá dizia que sábado era para descansar. Só que os anos se passaram, alguns rabinos colocaram a regra que no sábado eles não podiam andar mais que 500 metros, não podiam cozinhar, não podiam fazer um monte de coisa. Isso aí ao longo dos anos foram introduzindo algumas regras a mais. Ok? Mas a lei também dizia que se alguém encontrasse no sábado um animal, um boi, caído no buraco e não retirasse, porque era sábado, tinha que fazer esforço, e o animal morresse, ele era obrigado a pagar ao dono do animal o valor do boi que morreu, do animal que morreu. Aí Jesus pergunta assim: se você não sabe ver um animal cair no buraco, porque é sábado, vocês não vão tirar? Ora, hoje, o Pai Celeste, meu Pai, o Eterno, até hoje, continua trabalhando. E eu quero agora entrar no ambiente profético e dizer para você: não se preocupe, Deus está trabalhando. Não se preocupe, Ele não parou o seu trabalho. Não se preocupe, está entrando na sua casa. Não se preocupe, está doendo, mas Ele vai trabalhar. Não se preocupe, está machucando, mas Ele vai trabalhar. Amém. Ok? Vamos lá. Verso de número 4. É aqui que a gente se engana. É aqui que você acha. Quem aqui leu o texto ou ouviu pregações? Ele está trabalhando. Hã? Quem aqui, durante a sua vida toda, acreditou que quem quebra o vaso é o olheiro? Levanta a sua mão. Levanta. Pode levantar. Durante uma vida toda você acreditou que o texto está dizendo que foi o olheiro que quebrou. Não é verdade? Mas está escrito. Nem na língua portuguesa está escrito. Nós vamos ler aqui, ok? Olha lá. Como vaso? Língua portuguesa, tradução João Ferreira de Almeida, ok? O mongezinho que traduziu a Bíblia para a língua portuguesa. Como vaso? Que ele fazia, nós não estava pronto. Que ele fazia de barro. Se quebrou na mão do oleiro. Quem quebrou o vaso? A língua portuguesa está bem clara. Não foi o oleiro. O vaso se quebrou. Quem quebrou? O vaso se quebrou sozinho. Não foi o oleiro que quebrou o vaso. Sabe o que é que machuca você? Não são ações de Deus, são as suas atitudes, são os seus pensamentos, são aquilo que você faz, aquela coisa que você comete, os erros, o pecado, as ações do seu próprio corpo, do seu próprio pensamento. Não é o oleiro que quebrou o vaso. Deus não quebra ninguém. Deus não tem prazer em quebrar ninguém. Somos nós que nos quebramos, somos nós que nos arrebentamos. Deus só pega o barro que está amassado para amassar de novo, que está quebrado para refazer de novo, antes que entre para a fornalha. Aleluia. Não é a hora que Deus está amassando, que está doendo, é quando você se quebra. Coloca comigo. Deixa eu abrir aqui. Vamos sincronizar a palavra correta aqui para você poder clicar por mim. Tá bom? Verso de número 4, né? O vaso quebrou, na mão dele, deixa eu errar. Sobe no próximo verso. Aqui, volta. Aqui, liga aqui. Sobe. Aqui. Não, volta. Beliche levar. Verso 4.
distorção do site ali, Venisherat. Aí você tira a conjugação Veni, fica Sherat. Sherat significa corromper, depravar, destruir, danificar, estragar, pecar, matar. Deus não corrompe, Deus não deprava, Deus não destrói, Deus não danifica, Deus não estraga, Deus não peca e Deus não mata. É eu quem peco, é eu quem estrago, é eu quem transgrido, é eu quem prostituo, é eu quem faço as traições, sou eu quem roubo, sou eu quem mato, sou eu quem peco. Então o texto está dizendo que o próprio vaso, ele se corrompeu, depravou, destruiu, danificou, estragou, pecou, matou. É ele quem está se quebrando, não é o oleiro que está quebrando. Aperta esse vaso aí. Está aqui em cima. Não é Deus, não é o oleiro quebrando, é você com seus erros que se quebra. Aí vai doer, aí vai machucar, vai sangrar. E aí você está dizendo que Deus está moendo você. Não, Deus está preparando você. E no meio da preparação, você se quebrou. Está bonitinho, quase nada. Foi bom. É aí nesse estágio, é nesse estágio que o Eterno pega, porque ainda não foi para o forno. Ele amassa tudo de novo, joga para dentro do outra maceira de barro, amassa de novo, traz de novo, e aí ele começa a refazer o mesmo barro, porque ainda não foi para o forno. Então quem é que quebra? Dá para você entender? Não é culpa de Deus o que está doendo. Foram os seus erros que levaram isso. Tudo aquilo que você planta, você vai colher. Dias atrás eu não mandou uma mensagem, pastor, mas eu estou passando por isso. Nossa, eu fiz tanta coisa errada. Deus não pode me ajudar? Eu falei, irmão, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você foi cometer os erros, pediu ajuda para Deus? Falei, não, mãe, não pedi não. Eu falei, então por que ele tem que te ajudar agora? No momento que você está colhendo os frutos do seu trabalho, os frutos dos seus erros, os frutos do seu pecado. É você que tem que colher. Porque Deus estava dizendo isso. Porque Deus, eu vou prosseguir para nós encerrarmos, para não estender muito. Mas os versos a seguir, você pode ler na sua casa o capítulo todo. Os versos a seguir, Deus vai dizer assim para Jeremias: acaso posso eu fazer com Israel assim como faz o oleiro? Eu faço com a casa de Israel, eu posso fazer no vaso novo, porque assim como eu determinar, se eu disser para uma nação que ela será destruída, eu irei destruí-la. Mas se ela se arrepender, se ela se converter, eu me arrependerei do mal que havia dito. Pastor, Deus não se arrepende. A Bíblia diz que Deus não se arrepende. Não, de fato, não se arrepende. É que quando foi traduzido para a língua portuguesa, veio uma palavra sinônima para que você entenda o que o texto está dizendo. Significa assim: se eu disser que eu vou destruir a nação, e a nação se converter, a nação voltar-se para mim, eu não irei realizar o mal que havia proferido contra ela. Mas se ela não se converter, então o mal virá sobre ela. Pastor, isso pode acontecer? Sim, pode acontecer. Deus chama Jonas e diz: Jonas, vai para a cidade de Nínive. Fazer o que, Senhor? Profetiza contra ela. O que? Eu vou destruir a cidade de Nínive. São um povo cruel, um povo assassino, um povo que merece a morte. Ele, se merece a morte, eu não vou lá não. Deixa todo mundo morrer. Ele pega o barco e vai para onde? Para Tarsis. Oposição. Vai o contrário. Todo mundo conhece a história. O mar fica enfurecido, ele é jogado no mar, ele vai para o ventre do grande peixe. O que era o grande peixe? Baleia. Onde está escrito que era baleia? Acho que é baleia é a maior. Mas baleia só engole peixinho pequeno. Fiquei vocês, né? Mas lá em Mateus, está escrito que Jesus falou que ele ficou 3 dias, 3 noites na barriga da baleia. Lá é a versão pentecostal. É uma versão que foi traduzida para você entender.
Mas deixa eu te ajudar, tá bom? Deixa eu te ajudar. Na nossa atualidade já foi comprovado que a única baleia capaz de engolir um ser humano com aproximadamente de 80 a 90 quilos é a baleia cachalote. É a única que pode engolir, tá bom? Então foi uma baleia? Pode ser, embora o texto não diga que foi a baleia, ok? Não, tem, estou dizendo que não, ok? Só que quando Jonas chega em Nínive, o que acontece? Ele prega contra Nínive e o povo se converte. O povo se arrepende. O profeta fica irritado. O profeta queria ter unção de Elias, desce fogo e mata todo mundo. Acontece o contrário. Deus não envia o mal. Deus não destrói a cidade, porque se arrepende. Sabe o que eu quero dizer aqui nessa noite para você? Há um Deus que o texto está dizendo que é o goleiro. Ele vai entrar na sua vida se você se arrepender e vai voltar a refazer você. Existe outro verbo aqui, não vou colocar aqui para você, para a gente não se estender, mas é um verbo que se chama vexam, que significa voltar, retornar, repetir, arrepender-se, ir para o caminho que volta. Significa que o barro, o vaso, ao se arrepender, retornar para o caminho, vai acontecer um outro verbo que aparece ali, que é iaser. Iaser no hebraico significa não só fazer de novo, mas o justo, o reto, vai aplanar, ele vai dar para todo, vai endireitar, e aí que o processo pode ser colorido, porque quando começa a passar a plaina, o que é a plaina? É aquilo que deixa a madeira lisa, é aquilo que deixa a madeira reta, é uma lâmina que vai tirando lasca por lasca, até que fica tudo plano. Eu quero profetizar no âmbito profético para a sua vida, tudo aquilo que está doendo, tudo aquilo que está ardendo, tudo aquilo que está machucando, é só um processo. A plaina vai passar, vai tirar o que não presta, porque Deus quer você em outra posição. Deus te chamou para algo muito grande, muito forte, muito poderoso. Tem gente que precisa voltar. Tem gente que precisa voltar ao estágio original. Eu já vou encerrar, pastor. Já vou encerrar. Quando pegou o fato, vai encerrar, meia hora. Não vou encerrar. Não, agora é verdade. Não é verdade. Não, é algo ali. Fica assim, gente. Ele nem levanta a mão para vocês não verem. Ele só faz assim, puxa a mão. Aquela manga com blusa branca que um dia vai presentear e faz assim. Né? Porque quarta-feira eu não posso fazer. Ok? Já vou encerrar aqui. Já vou encerrar. Mais para frente o texto vai dizendo assim: bem nele, que significa o olho. O olho, a vista do olho. Está olhando. Tudo o que ocorreu, o que aconteceu na sua vida, ele viu. Ele sabe. Ele sabe o detalhe. Ele sabe quantas vezes você orou pedindo para ele afastar de você o mal na sua vida. Ele viu, ele leu tudo que você escreveu. Tire de mim este mal. O mal está impregnado em mim. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Sou eu, é você quem tem que arrancar o mal de dentro de você. É uma decisão. Quando você decide, o mal tem que sair para que a coisa nova entre. Então a unção de Deus vem sobre a sua vida. O processo termina e Deus usa a sua boca para falar com pessoas. Deus coloca você em patamar alto. Tudo aquilo que Ele te prometeu há de se cumprir. Mas você precisa. O rompimento é você. Está esperando tudo de Deus. É tudo de Deus. Se coloque de pé. Existe outro verbo ali que chama assim laoster. Laoster significa tudo, sólido, temperado, resistente. Depois disso, você será outra pessoa, resistente, como um vidro temperado. Amém. O vidro temperado pode meter a marreta no meio dele, ele não quebra. Quantos aqui querem ser como um vidro temperado? Levante sua mão. Amém. Pastor, qual é o caminho? Arrepender. O que é arrepender? É não voltar a fazer.
Sabe quando você sente dor pelo que fez? Dói pelo que fez? Mas passa tudo que você volta a fazer? Isso não é arrependimento, é remorso. O remorso leva você a sentir a dor do ato. O arrependimento leva você a sentir a dor, mas te faz não cair mais no mesmo erro. O processo pode se apresentar para você de novo. Ele pode vir para você de novo, de uma forma diferente, pessoas diferentes, mas você permanece firme. Você fecha as portas e você diz: não caia de novo. É quando você vai ser. É quando o arrependimento de fato aconteceu na sua vida. E então a obra de Deus acontece dentro do seu lar, da sua casa, da sua vida. Amém? Amém. Vocês têm uma canção do aí? Não, aquela. Pode descer, ó, oleira da minha vida, da minha casa. Vai ser um chuchu, não? Verde. Bendito é o Luciano entre as mulheres que casou-se comigo. Eu vou orar com você. Já tem uns dias. Mas presta atenção, olha para mim aqui, olha para mim. Olha para mim. Já tem um tempo que aconteceram coisas na minha vida que me fizeram, eu não vou dizer cair no pecado, não é isso, não, me fizeram repensar muita coisa. Cheguei a ter uma vida financeira, vamos dizer assim, nos atos da minha vida financeira, de ter o que queria, fazer o que queria, dar aos meus filhos o que ele queria, na hora que queria. Mas esses dias, fazendo uma reflexão, eu fui puxando na mente, na minha memória, antes de eu ter tudo isso, antes de eu ter carro bom, antes de eu ter morar de boa, antes de eu ter dinheiro sem falta, antes de eu ter tudo isso, antes de eu ter uma vida top financeiramente, antes disso, eu orava muito por isso. Pessoas aprisionadas, demônios. Uma vez que chegaram para mim e falaram assim: você pode orar para o meu irmão? Eu falei: posso. Cadê ele? Ele tem 2,10 metros. Pesa mais de 150 quilos. Ele está no carro do meu. É 6 meses no hospital de manicômio de Itapira. E 1 mês em casa. Pedindo base de remédio. Vamos lá! Tem coragem? Tenho! Falei: Luciano e a Gabriela de volta. Ele viu assim, como está tudo? Ele viu assim. E ia com a gente. Eu sentei numa poltrona, de frente com o corredor. E a irmã dele falou para mim: pastor, toma cuidado. Que todo mundo que veio lá em casa ele bate, ele quebra. Eu fui assim, com 45 quilos, ela vai me dizendo um negócio desse. Parecia o pastor Marcos. 3 horas da manhã, chegando para 5 horas de viagem, ele dizia: está cuidando do Felipe, ele nada. Ele não dirigia muito, mas dizia que o cara dirigiu 5 horas, você estava à noite. Já vou orar para você. E eu cantando louvores da Nova Cristã, longe do Senhor andava. E daqui a pouco a porta se abriu e ele veio, falando grosso, parou na porta, olhando para mim com fúria. Eu levantei a mão e disse: a paz do Senhor. Ele baixou a cabeça, sentou e falou assim: esse aí eu gosto. Cantando junto, orei por ele, expulsamos os demônios. Nunca mais foi internado no hospital de manicômio. Ia para o culto, cantava o hino, adorava a Deus, foi liberto. Amém.
Deus não te chamou para ser o que você é hoje. Feche os teus olhos ao som dessa canção. Eu quero orar com você. Fale com seu Deus agora. Diga: eu sou o barro, tu és o oleiro. Agora eu entendo que não foi o Senhor que me quebrou. As minhas atitudes me quebraram. As palavras me quebraram. Meus atos me quebraram. Meu pecado me quebrou. As minhas palavras que eu disse feriram pessoas e por consequência me feriram também. Então diga ao Senhor Deus o que você vem vivenciando, o que você vem passando agora, porque nós vamos orar. Deus tem libertação para dar para você. Deus tem libertação para dar para sua casa. Deus tem libertação para fazer com você. Hashem, Adonai, Ele vem sobre nós. Vem Espírito Senhor sobre este arraial, sobre esta igreja, sobre esta casa, sobre nossa família. Espírito Santo, entendemos que tudo quanto ouvimos nessa noite, tudo aquilo que nós apreciamos da sua palavra, tudo aquilo que foi ensinado dentro das suas escrituras, serviram para guiar o nosso time, serviram para nos guiar, serviram para mostrar que devemos retornar ao caminho, devemos retornar ao senso. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora ao som dessa canção, Pai, flua o seu Espírito dentro de nossas vidas, nos levanta, Pai, faz de nós aquilo que o Senhor desejou, porque nós matamos os teus sonhos, nós matamos os teus projetos, nós matamos os teus desejos sobre as nossas vidas. Então ressuscita em nós, Senhor, os teus sonhos, ressuscita em nós, Senhor, os
perdão por muitas das vezes nós pegamos a tua palavra e trazemos para a nossa necessidade, para aquilo que queremos ouvir, Deus. Mas hoje, Espírito Santo de Deus, o Senhor nos trouxe um fundamento, o Senhor nos trouxe uma direção, o Senhor nos trouxe um ensino. E através desse fundamento e ensino nós conseguimos enxergar muitas coisas que ainda não aconteceram em nossas vidas e muitas coisas por que estão acontecendo. Então, Deus, que nessa noite aqui estamos te pedindo perdão, Senhor, nos arrependendo porque nós queremos voltar a uma verdadeira essência. Nós queremos sim, Pai, se prostrar diante do verdadeiro Deus. Pai, em nome de Jesus, que a tua graça continue sendo derramada nesta casa sobre as nossas vidas, e que esses dias que nós estamos vivendo, indiferente, Deus, das circunstâncias que cada um particularmente está passando, mas Senhor, que nós possamos ser restaurados, nós possamos sim, Pai amado, sermos trabalhados pelo teu poder e pela tua vida, Pai, assim como foi explicado hoje o próprio Deus, Senhor. Então, Deus, em nome de Jesus, toque em cada vida que aqui está, porque a tua palavra, como nós ouvimos, Pai, o Senhor está ali parado, o Senhor está ali comprometido com aquele trabalho, o Senhor está ali comprometido com aquela restauração. Então, hoje, Espírito Santo de Deus, eu quero declarar um tempo novo, Pai, em nome de Jesus, sobre as nossas vidas, sobre a vida de cada irmão que aqui está. Em nome de Jesus, caia por terra, Pai. Caia por terra todo impedimento, caia por terra todas as frustrações, decepções. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós declaramos, Deus, em nome de Jesus, a restauração completa, a restauração com fundamento. Pai, nós queremos ser restaurados, não vivemos uma vida de remorso, mas queremos viver uma vida de arrependimento. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Marcelo, prazer ter você e toda a sua família aqui. Marcos, né? Marcelo, né? Eu vou ficar só com ela, tá? Mas é uma honra ter você aqui. Muito feliz por te ver, viu? Muito feliz por te ver. Porque eu te vi deitado numa cama de hospital, e é nisso que eu entendi que só Deus poderia te tirar de lá. Ele te tirou. E eu glorifico a Deus por te ver e toda a sua família, em nome de Jesus. Que eu vi elas chorando aqui, intercedendo pela tua vida, e hoje eu vejo aqui elas glorificando a Deus pela tua vida. Amém? Está ali também o jeito da Fabiana, né? Deus te abençoe poderosamente. A Duda ali também. Glória a Deus pela vida de vocês, pela casa de vocês, em nome de Jesus. Que a provisão de Deus seja sobre aquele lar, que a graça, a abundância de paz seja sobre a casa de vocês. Eu abençoo esse casamento, eu abençoo a vida dos seus filhos, em nome de Jesus. Amém, meus queridos. Que Deus possa nos abençoar, irmãos. Queridos, sábado agora nós vamos feijoada. Está ali Luciano, né? Eu não vou lembrar o nome dela. Olha desse. Aí ia ser demais para mim lembrar o nome dela. Deus abençoe também poderosamente. Pode ser uma honra ter vocês aqui, amém? Sedão está aí, Deus te abençoe em nome de Jesus, amém? Sábado agora feijoada. Quem não experimentou, experimente. É muito boa. Em nome de Jesus. Você pode comer aqui, você pode levar para sua casa, comer uma feijoada, acho que é R$40, alimenta 2 pessoas. É muito boa, irmãos. Eu desafio, quando eu falo desafio, eu quero te provocar a ter vontade, irmãos, que ela é boa de verdade mesmo. Então, faça seu pedido, está ali a Eliette, está ali a Tuca, passa lá, fala assim, deixa a minha reservada aí, em nome de Jesus, amém? E domingo, às 18 horas, é culto da família, irmãos. Eu quero convidar você a estar aqui, a dar continuidade para aquilo que
Deus está fazendo. Amém? Põe a mão no teu coração em nome de Jesus. Pai, muito obrigado pela vida de cada irmão que esteve conosco nessa noite. Espírito Santo de Deus, somos gratos pela tua obra, pela tua palavra, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor. E quero te agradecer. O Senhor nos deu uma noite de descanso, o Senhor nos deu um final de semana abençoado, um final de semana próspero. Em nome de Jesus, Pai. Que a tua graça e o teu amor venha sobre nós. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito seja com todos os irmãos hoje para todos sempre. Amém. Logo o Senhor nos acompanhe.